Olá pessoal, continuando, é o que acontece, passou 2 minutos, 2 horas já outra, o celular já está quase carregando aqui, eu vou tentar adiantar aqui a leitura, tá? Como está em 30% e quando é 15% o celular descarrega, o celular desliga, eu vou fazer uma continuação aqui e depois eu encerro, tá? Os setores de alto risco, lembrando que a gente estava fazendo uma avaliação, uma leitura do documento da senhora Camila de Andrade Oliveira, bacharel em Engenharia Civil e Ambiental da UFPB, certo? Sobre a questão de área de risco para a gente avaliar, por exemplo, aqui o terreno 3 do conjunto habitacional, a questão da talude. Talude é nada mais do que todo espaço, todo solo, certo? Todo terreno que tem uma certa inclinação, que tem que ter inclinação, só talude se tiver inclinação. Pode ser rochoso ou apenas terra, como tem vários modelos que a gente já falou anteriormente. Aí vamos continuar para ver até onde dá para fazer. No mapeamento realizado por Lambert Mendonça, foram identificados 29 setores de risco de João Pessoa. Foram verificados nesses setores a execução de cortes e aterros para a conformação dos lotes, que é o caso daqui, aterros. Presença de bananeiras e árvores de grande porte, que é o caso daqui, do terreno 3. A ausência de dispositivos para drenagem pluvial, ausência de sistemas de esgotamento sanitário, presença de sistemas de fossa e filtro para esgotamento sanitário, descarte irregular de resíduos, lançamentos de águas sérvidas, vazamento e tubulações, árvores inclinadas, histórico potencial de ocorrência de deslizamento, presença de feições erosivas e muros embarrigados. A execução dos cortes aterros foi mencionada em 89% dos setores de alto risco, certo? 89%, que é o caso aqui. Sendo 3,8% foi verificada apenas a execução de aterros, em 37,9% foi verificada apenas a execução de cortes, em 37,9% desses setores foi verificada a execução de cortes e aterros. A presença de bananeiras e ou árvores de grande porte foi mencionada em apenas 13,8% dos setores de alto risco. Na figura 23 verifica-se a presença de bananeiras em setores de risco, SR1 e SR11. Figura a presença de bananeira e árvores de grande porte nos setores de alto risco, localizado nas trincheiras, SR11, localizado no bairro de Oitizero. Lambert Mendonça. A ausência de dispositivos para a drenagem de águas pluviais foi mencionada em 72,4% dos setores analisados. Apenas 2 setores de alto risco, 6,9%, possuem dispositivos para a drenagem de águas pluviais, tendo sido atestada a ineficiência desses dispositivos em um desses setores. A ausência de sistema de esgotamento sanitário e a presença de sistemas de fossa e filtro para esgotamento sanitário foi mencionada em apenas 5 casos, 17,2% dos setores de alto risco, tendo sido verificado esgoto a céu aberto em um dos setores em que foi atestada a ausência de sistemas de esgotamento sanitário. O descarte irregular de resíduos foi verificado em 27,1% dos setores de alto risco. Isso aqui é lixo, tá? Descarte irregular de resíduos é lixo, aterro. Figuras 24 e 25, não tendo sido mencionado nenhuma informação sobre os aspectos dos demais, 72,9% dos setores. Figura 24, descarte irregular de resíduos nos setores de alto risco da SR, localizado no bairro das Trincheiras, e SR21, localizado no bairro do Vajão. Lambert Mendonça. Figura 25, descarte irregular de resíduos nos setores de alto risco SR31, localizado em Mangabeira, e SR32, localizado no bairro do Paratibe. Fonte Lambert e Mendonça. O lançamento de águas sérvidas foi mencionado em 34,5% dos setores de alto risco, figura 26 e 27. Figura 26, lançamento de águas sérvidas nos setores de alto risco, SR11, localizado no bairro do Oiticeiro, e SR5, localizado no bairro do Ilha do Bispo. Lambert Mendonça. Figura 27, lançamento de águas sérvidas nos setores de alto risco, SR14, localizado no Cruz das Armas, SR16, localizado setores de risco, tá? SR, localizado no bairro do Cristo Redentor. Lambert Mendonça Fonte. Em apenas um dos setores de alto risco foi verificada a presença de vazamentos, a presença de árvores inclinadas ou de deformações da vegetação. Foi mencionada apenas em 5 setores de alto risco, com 17,2%. A ocorrência de deslizamento foi verificada em 82,8% dos setores de alto risco. E o potencial para ocorrência de deslizamento futuros foi atestado nos demais 17,2%. A presença de feições erosivas foi verificada em 44,8% dos setores de alto risco. Muros embarrigados foram verificados apenas em 2 setores de alto risco, 6,9%. Em nenhum dos setores de alto risco foi mencionada a ocorrência de danos estruturais em residências e de trincas de deslizamento no solo. Setores de muito alto risco. Foram identificados 19 setores de muito alto risco na cidade de João Pessoa.
foram verificados nesses setores execução de cortes e aterros para a conformação de lotes, ausência de dispositivos para drenagem pluvial, ausência de sistemas de esgotamento sanitário, descarte irregular de resíduos, lançamentos de águas sérvidas, histórico de recorrência de deslizamento, presença de feições erosivas, danos estruturais em residências e trinca de cisamento no solo. A execução de cortes e aterros para a conformação dos lotes foi mencionada em 89,5% dos setores de muito alto risco, sendo que 68,4% desses setores foi verificada a execução de apenas de cortes em 5,3%. Foi verificada a execução apenas de aterro em 15,8% e foi verificada a execução de cortes e aterros. A ausência de sistema de esgotamento sanitário foi mencionada apenas em 4 setores de muito alto risco, porém em outro setor foi verificado o esgoto a céu aberto e em outro setor foi mencionada a existência de esgotamento sanitário de forma ineficiente. A ausência de dispositivos de drenagem foi verificada em 63,2% dos setores e em um dos setores de muito alto risco foi verificada a presença desses dispositivos, porém sem manutenção. Escadaria hidráulica no setor do muro do alto risco, setor SR23, localizado no bairro do Vajão. Lamberto Mendonça, 2019. O descarte irregular de resíduos foi verificado em 31,6% dos setores, figura 29 e 30. Descarte irregular de resíduos dos setores de muito alto risco, SR43, localizado no bairro de Mandacaru, e SR44, localizado no bairro de Tambiá. Figura 30, descarte irregular de resíduos no setor de alto risco, SR44, localizado no bairro de Tambiá, e SR46, localizado no bairro do Roja. Lamberto Mendonça Fonte. O lançamento de águas sérvidas foi verificado em 42% dos setores. As figuras 31 e 32 apresentam os lançamentos de águas sérvidas nos setores SR23, SR29, SR36 e SR45. Figura 31, lançamento de águas sérvidas nos setores de muro de alto risco, SR23, localizado no bairro do Vajão, e SR29, localizado no Valentina. Fonte Lamberto Mendonça, 2019. Figura lançamento de águas sérvidas nos setores de muro de alto risco, SR36, localizado no bairro do Miramar, e SR45, localizado no bairro do Roger. Aqui, ó. Fonte Lambert. O histórico de deslizamento foi mencionado em 94,7% dos setores de muito alto risco. A presença de feições erosivas foi verificada em 26,3% dos setores. Figura 33 e 34. Figura 33. Presença de feições erosivas nos setores de muro de alto risco localizado na Ilha do Bispo, SR7, localizado no bairro do Alto Mateus. 34. A presença de feições erosivas no setor de muito alto risco, SR28, localizado no bairro do Valentina. Fonte Lamberto Mendonça. Em 3 setores de muito alto risco, 15,8%, foram verificados danos estruturais em residências. Em outros setores, as residências foram retiradas. As figuras 35 e 36 apresentam danos estruturais em residências nos setores SR10 e SR29. Figuras 35, danos estruturais em residências nos setores de alto risco, SR10, localizado no bairro do Otseira, e SR29, localizado no bairro do Valentina. Fonte Lamberto Mendonça. Figura 36, danos estruturais em residências no setor de muro de alto risco, SR29, localizado no bairro do Valentina. Em um setor de muro de muito alto risco, 5,3, foi verificada a presença de trincas de cisamento no solo, figura 37. Figura 37, trinca de cisamento no setor de muito alto risco, localizado no bairro de São José. Fonte Lamberto Mendonça. Classificação de risco. Lembrando, a gente está lendo o documento de limitação de área de riscos da bacharel em Engenharia Civil e Ambiental, Camila de Andrade Oliveira, UFPB, Universidade Federal da Paraíba. Classificação de risco. A partir dos mapas relatórios elaborados por Lamberto Mendonça, 2019, foi possível identificar os aspectos contidos na metodologia de Soares e Pereira, 2017. Os agentes potencializadores, os sinais de instabilidade, as vulnerabilidades das edificações, os fatores atenuantes e os fatores agravantes foram identificados na descrição nas imagens contidas nos mapas de setorização e na relação altura-afastamento foi estimada a partir dessas últimas. Os resultados obtidos encontram-se no apêndice B. Lembrando, gente, a gente está aqui no terreno 3, localizado na Avenida Beira Rio. Esse terreno 3 está disponível no Plano Diretor de Ressarcimento e Relocalização, página 44, certo? Mas os terrenos estão localizados entre a página 80 e 84, tá? E aí o que acontece? Esse terreno aqui, ele é íngreme, ele é uma barreira, foi soterrado, próximo do rio, tem vegetação de bananeira, pé de coco, fruta-pão e outras situações que qualificam como seria algo de risco. Mas vamos continuar. Lembrando que é de acordo com o estudo aqui da senhora Camila de Andrade, tá? Bacharel em Engenharia
civil e ambiental. Após a realização da classificação de risco pela metodologia de Soares e Pereira 2017, verificou-se que cerca de 56,2% dos resultados obtidos foram diferentes da classificação de Lambert e Mendonça em 2019, tendo sido classificados apenas 2 setores como risco alto e 2 setores com risco médio, enquanto todos os demais foram enquadrados de risco muito alto. Desculpa, gente, estou gripado. Apesar dessas diferenças, os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia de Soares e Pereira 2017 revelam a subjetividade do método empregado por Lambert em metodologias de 2019, demonstrada a partir da classificação de risco diferente conferida a setores que obtiveram a mesma pontuação quando classificados pela metodologia de Soares e Pereira 2017. Um exemplo disso são os setores de risco 6 e 45, que obtiveram uma somatória de 9 pontos, sendo classificados como alto e muito alto, respectivamente por Lambert e Mendonça em 2019. Tendo em vista que o CPRM/SG é o órgão responsável pelo mapeamento de risco e movimentos de massa e inundações de todo o Brasil, e com o intuito de validar a metodologia de Soares e Pereira 2017, a partir da classificação de risco de Lambert e Mendonça em 2019, foram realizadas algumas modificações nos pesos adotados por Soares e Pereira em 2017. A primeira modificação realizada na metodologia Soares e Pereira 2017 foi a atribuição de novos pesos e classificações de vulnerabilidade das retificações. No mapeamento realizado por Lambert e Mendonça em 2019, a vulnerabilidade de edificações é classificada em média ou alta, porém a metodologia de Soares e Pereira 2017 contempla apenas as classes vulneráveis baixa e alta. Dessa forma, na aplicação da metodologia de Soares e Pereira 2017, nos setores em que a vulnerabilidade das edificações foi classificada como média, foi atribuída a pontuação referente à classe baixa. Baseando-se na classificação da vulnerabilidade proposta pelo CPRM/SG 2018, foi elaborada uma nova escala de vulnerabilidade das edificações, contemplando agora 4 classes baixas, média, alta e muito alta, na metodologia desenvolvida pelo CPRM/SG 2018. A classificação da vulnerabilidade das edificações, sejam elas residenciais, comerciais ou industriais, é feita a partir do material de construção empregado e da existência de infecções de estabilidade, figura 38. Nesta metodologia, as edificações somente recebem classificação de vulnerabilidade baixa, caso seja apresentado laudo técnico assinado por um profissional de engenharia certificado que comprova a estabilidade das construções quando da ocorrência de movimentos de massa reconhecidos na área de risco. Dessa forma, a ausência de laudo técnico que comprova essa condição deve ser considerada risco médio. Segundo o CPRM/SG 2018, a depender do tipo de movimento de massas, as edificações isoladamente ou em conjunto podem oferecer algumas resistências à propagação do movimento, como é o caso de deslizamento dos tipos planar e rotacional. Porém, quando da ocorrência de movimentos de massa do tipo fluxo de detritos e queda de blocos, devido a alto potencial destrutivo, deve ser desconsiderada a resistência das edificações atingidas. Voltando aqui, gente, a gente está lendo o artigo TCC da senhora Camila de Andrade Oliveira, bacharel em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de João Pessoa, tá? Da Paraíba, desculpa, Universidade Federal da Paraíba. Perdão, viu, gente? Aí vamos lá, classes de vulnerabilidade das edificações em áreas. Baixa vulnerabilidade, V1. Construções em alvenaria bem construídas, sem danos estruturais e que apresentem laudo técnico específico de engenharia, comprovando sua resistência frente ao movimento gravitacional de massa identificado. Média vulnerabilidade, V2. Construções de alvenaria visualmente bem construídas, sem danos estruturais provocados por movimento do terreno, não necessitam de laudo técnico especializado. Alta vulnerabilidade, V3. Construções de alvenaria com danos estruturais presentes provocados por movimentações do terreno ou construções mistas alvenaria e madeira ou totalmente de madeira visivelmente bem construídas. Muito alta vulnerabilidade, V4. Construções de alvenaria com danos estruturais marcantes ou construções mistas danificadas com trincas e danos estruturais, casas de madeira, casas de pau e pique ou de taipa em condições de construção precária. Fonte CPRM/SG de 2018. Além das modificações da classe de vulnerabilidade, foi realizada uma alteração na escala de risco de Soares e Pereira de 2017, tornando uma escala fechada e sem intervalos de classificação indefinidos. Tabela 3, escala de classificação de risco Soares, certo? Somatório 0 pontos.
2 pontos, de 0 a 2 pontos, sem risco. De 2 pontos a 4, baixo risco. 4 pontos a 6, médio risco. 6 pontos a 8, alto risco. Soma maior que 8 pontos, muito alto. Aplicando-se a metodologia de Soares e Pereira, com as modificações propostas, foram obtidos resultados apresentados no apêndice C, em que é possível verificar ainda uma diferença de 50,0%, 50% da classificação de risco de Lambert e Mendonça. A partir da caracterização do perfil dos setores de alto e muito alto risco de João Pessoa, Paraíba, verificou-se que ambos os setores a presença de agentes potencializadores e que danos estruturais em residências e trincas de cisamento do solo foram identificados apenas em alguns setores de muito alto risco. Dessa forma, é possível concluir que os sinais de instabilidade exercem uma influência maior na classificação do risco dos setores do que os agentes potencializadores. Sendo assim, a segunda adaptação proposta na metodologia de Soares e Pereira 2017 foi a redução dos pesos atribuídos à presença de agentes potencializadores, mantendo-se as pontuações originárias designadas aos sinais de instabilidade. Dessa forma, a ausência de agentes potencializadores passou a resultar na soma de meio ponto e a presença de 1 ponto. Escala de classificação de risco Soares e Pereira 2017 após a segunda modificação. Parâmetro: agentes potencializadores, sem AG, meio ponto. Com AG, 1 ponto. Sinais de instabilidade, sem instabilidade, 1 ponto. Sinais com sinais de instabilidade, 2 pontos. Vulnerabilidade da edificação, baixa, meio ponto. Média, 1 ponto. Alta, 1,5 ponto. Muito alta, 2 pontos. Relação altura-afastamento, 1 ponto. 1 por 1, 1 ponto. 2 por 1, 2 pontos. 3 por 1, 3 pontos. Fatores atenuantes, obra sem qualidade atenuada, menos 1 ponto. Obra sem que minimizou o risco, menos 2 pontos. Obra que minimizou o risco, menos 3 pontos. Fatores agravantes, talude estável, menos 1 ponto. Vulnerabilidade social, mais 2 pontos. Que é vulnerabilidade social relevante, tá, gente? Pobre. Aplicando-se a metodologia de Soares e Pereira, com as modificações propostas, foram obtidos os resultados apresentados no apêndice C, em que é possível verificar uma diferença de 27,1% da classificação do risco de Lambert e Mendonça 2019, tendo em vista que houve a redução de risco na classificação de alguns setores com a adaptação da metodologia de Soares e Pereira 2017 e que novas alterações implicariam o aumento da quantidade de setores classificados como risco muito baixo para que os atribuídos por Lambert. Eita, vamos lá. Quando eu falei a questão de pobre, é que a principal característica do plano diretor é que as pessoas das outras comunidades, em sua maioria, são pessoas pobres de baixa instrução, pouco poder aquisitivo. No popular, pobre. E eu faço parte desse grupo, que eu moro na comunidade Padre do Bandeira, há 34 anos. Mapa de risco. Os mapas de riscos foram elaborados no Sistema de Informação Geográfica de Código Aberto, QGIS, versão 3.10. O QGIS é um software livre e gratuito disponível para os sistemas operacionais mais utilizados no mundo. Pode ser instalado em dispositivos móveis, a exemplo dos tablets, o que facilita a execução de trabalhos de campo, está em constante desenvolvimento e tem sido empregado em diversos tipos de pesquisa. A base de dados necessária à criação dos mapas foi desenvolvida por meio da coleta de informações de alguns órgãos municipais e federais. A Diretoria de Geoprocessamento e Cadastros de João Pessoa disponibiliza em um endereço eletrônico os arquivos shapefile do município. Dessa forma, foram obtidos neste endereço a delimitação territorial do município, dos bairros, das quadras, o que compõe a rede de drenagem principal, composta pelos rios que cortam o município e a localização das escolas e praças. Tendo em vista que as áreas de risco analisadas se encontram inseridas no município de João Pessoa, a delimitação do município foi considerada com incidente com a área de estudo. A delimitação territorial do estado da Paraíba foi obtida para a base de dados do IBGE. Os locais de interesse foram delimitados com base na setorização do município de João Pessoa, Paraíba, por Lambert e Mendonça 2019, na elaboração dos mapas de risco. Os setores de risco analisados foram agrupados segundo a delimitação do bairro em que se encontravam. Foram consideradas como localidades as escolas do município, tendo em vista que esses locais são utilizados como abrigos em situações de emergência e compreendem o principal público-alvo da educação ambiental das comunidades de risco. Lembrando, gente, a gente está no terreno 3 do programa João Pessoa Sustentável, disponível no plano diretor de assentamento, página 84. Entre a página 80 e 84 tem lá todos os terrenos, são 3.
Lembrando aqui, ó, o terreno aqui ele é uma barreira, foi soterrado, próximo do rio. Mas vamos lá, continuando a leitura do documento da senhora engenheira Camila de Andrade Oliveira. A infraestrutura rodoviária do município foi obtida no site do Ministério da Infraestrutura, que disponibiliza bases georreferenciadas de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos e dutovias do Brasil em formato GPFAL e KMZ, Google Earth. A partir da cobertura da coleta de dados para a elaboração dos mapas de risco de uma pessoa, verificou-se que o município ainda apresenta uma base de dados deficitária, não possuindo carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa, carta de aptidão e urbanização e a carta geotécnica. Na tabela 5 é apresentado um resumo das informações coletadas junto aos órgãos municipais e federais para a elaboração dos mapas de risco apresentados no apêndice D. Tá? Aqui as curvas de nível, estratégias, etc. Tá? Considerações finais. Os resultados obtidos nesse trabalho possibilitaram o conhecimento dos riscos de massa no município de João Pessoa. Os mapas dos setores identificados constituem um importante instrumento de planejamento urbano ao indicar áreas prioritárias para a execução de medidas estruturais e não estruturais. A revisão dos setores de alto e muito alto risco de João Pessoa, realizadas por Lamberto e Mendonça, revelou que houve um aumento da quantidade de setores de alto deslizamento no município em 2013, eram 15 e passaram para 49 em 2019, e que nenhum dos 15 setores em risco de deslizamento mapeados em 2013 foram realizadas ações para minimizar ou reduzir os riscos desses locais. Falha da Prefeitura Municipal de João Pessoa, né? O Poder Público no geral, indicando que desde a criação da Lei 2.608/2012, Estatuto das Cidades, a única medida tomada pelo município foi o mapeamento dessas áreas. A partir da setorização realizada por Lamberto e Mendonça em 2019, foi possível traçar o perfil dos setores de alto e muito alto risco do município. Foram identificados 49 setores, sendo com 59,2 de alto risco, 38 de muito de alto risco. Vamos lá. Foram identificados 49 setores, sendo 59,2 de alto risco, 38,8 de muito alto risco, a movimentos de massa em João Pessoa. Nesses setores foram identificados a execução de cortes e aterros para a conformação de lotes, presença de bananeiras e árvores de grande porte, que é o caso daqui. Terreno 3, Programa João Pessoa Sustentável. Para a conformação dos lotes, presença de bananeiras e árvores de grande porte, ausência de dispositivos para drenagem de águas pluviais ou, quando apresente de forma ineficiente, ausência de sistemas de esgotamento sanitário, presença de sistemas de fossa e filtro para esgotamento sanitário, descarte irregular de resíduos, lançamentos de águas sérvidas, presença de águas inclinadas ou de deformações na vegetação, ocorrência de deslizamento ou potencial de ocorrência, presença de feições erosivas, murros embarrigados, danos estruturais em residência de trincas e cinzamento no solo, sendo esses dois últimos aspectos verificados apenas nos setores de risco muito alto e risco, indicando relevância dos sinais de instabilidade na determinação do grau de risco. Verifica-se a necessidade de intervenções estruturais e não estruturais nos setores identificados, visto que as situações de risco são potencializadas a partir da interação da população com o meio em que vive. A ausência de sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais nesses setores revela a importância do saneamento ambiental na redução de fatores antrópicos associados, como a construção de fossas sépticas e o lançamento de águas sérvidas de esgoto, possivelmente na rua. A ausência de informações acerca dos parâmetros geotécnicos dos solos presentes nas áreas de risco, principalmente nas regiões com históricos de ocorrência de movimentos de massa, indica a necessidade de maior conhecimento desses parâmetros, sendo essas informações fundamentais para a execução de medidas estruturais e para a determinação do grau de risco desses setores. Ressalta-se que, apesar dos fatores geotécnicos não serem considerados na maioria das metodologias classificadas de risco, o conhecimento desses parâmetros, bem como da estabilidade das encostas ocupadas, auxilia na execução de intervenções de ordem preventiva nas áreas adjacentes aos setores de risco e corretivas nas áreas onde já foi identificado o risco. Vamos lá, página 66 do TCC da senhora engenheira, bacharel em engenharia, Camila de Andrade Oliveira, fala que há necessidade de verificar, entendeu? Existe sim a necessidade de intervenções preventivas nas áreas adjacentes e corretivas. Precisa verificar, entendeu? Precisa, para prevenir, comparando-se as classificações de risco obtidas por Lamberto e Mendonça em 2019 e a partir da aplicação da metodologia qualitativa de Soares e Pereira em 2017,
verificou-se uma diferença de 56,2. Tal diferença não invalida a metodologia de Soares e Pereira, 2017, demonstrando a subjetividade da metodologia empregada por Lambert e Mendonça, 2019. Tendo em vista que o CPRM/SG é um órgão oficial brasileiro responsável pelo mapeamento de risco das cidades, incluídas no cadastro de municípios, com histórico de ocorrências de movimentos de massas e inundação, foram propostas algumas modificações dos pesos atribuídos por Soares e Pereira, 2017, aos parâmetros de vulnerabilidade das edificações e agentes e potencializadores, resultando em uma diferença de 27,1% entre as classificações de riscos comparadas. O uso de geotecnologias constitui um recurso tecnológico visual importante na apresentação dos mapas para a população que convive com os riscos e possibilita a visualização, ainda que limitada, a precisão das imagens de satélite de locais que nem sempre são acessíveis aos técnicos da Defesa Civil por questões associadas à violência urbana. A partir dos resultados obtidos, verifica que os objetivos estipulados inicialmente foram cumpridos, como sugestão para a realização de novas pesquisas. Recomendam-se a aplicação integral da metodologia de mapeamento do risco do CPRM/SGG, SGB, 2018, contemplando análise de perigo e risco por meio de determinação de áreas críticas e dispersão em comparação com os resultados obtidos nesse trabalho. Realização de ensaios laboratoriais e de campo para a caracterização geotécnica dos solos presentes nas áreas de risco de João Pessoa, bem como a espacialização dos resultados obtidos em SIG e a realização de análise de estabilidade em costas dos setores altos e muito risco de João Pessoa. Por exemplo, aqui a necessidade de avaliação se é um local de alto risco aqui, né? Terreno 3 do programa João Pessoa Sustentável, Beira Rio, Avenida, cruzamento ali com a Avenida Dr. Esperidião Rosas, vindo pro lado de cá, até ali, ó, na Flora Shopping, é o terreno, até a beira do rio é qualificado como terreno do programa. De um dos terrenos, são 3. Aqui é o terreno número 3. Tá? Vamos lá. Onde eu parei? Aí agora são referências. Tá vendo? Agora são referências. Só vai até o texto 66. Referências para leitura. No geral, gente, a situação é essa. O programa João Pessoa Sustentável, certo? De João Pessoa, disponível no site da Prefeitura, aba Projetos e Programas, certo? Aba Projetos e Programas, tá? Acesse o site Prefeitura Municipal de João Pessoa, só pesquisar no Google PMJP, na área de Projetos e Programas, Programa João Pessoa Sustentável. Esse espaço aqui, ó, como eu já apresentei anteriormente, é o outro vídeo, é porque o celular ele deu sinal aqui que está descarregando, aí ele parou o vídeo, certo? E aí o que é que eu preciso que vocês entendam? Olha só, gente, a situação ela é bem simples. É necessário que a Defesa Civil de João Pessoa compareça esse espaço, todos os espaços, os outros terrenos são para lá, alça da BR, ali onde é o antiquário, vai ser outro terreno que vai ser que está em processo de desapropriação, já deve ter sido desapropriado. Programa João Pessoa Sustentável, página 80, 81, 82, 83, 84, tá lá os terrenos, certo? Esse aqui é o terreno número 3. Salvo engano, já teve embargo desse terreno anteriormente para uma obra que foi construída, essa estrutura aqui, ó, e não foi concluída. E aí, cabe a situação também, na proposta que a gente teve na reunião agora, no dia 30 de novembro, às 18h30, no Elo 2, localizado na Avenida Tito Silva, Elo Tito Silva, bairro Miramar. E aí o que acontece? Tomando como referência esse terreno, e aproveitando esse espaço aqui dessa estrutura, esse espaço dessa estrutura, sentido para lá, a gente pode usar os modelos dos boxes do mercado público do bairro da Torre. Aqueles boxes são localizados na Avenida Carneiro da Cunha, certo? De frente ao Baratão Supermercados e ao Coxinha, a uma loja de coxinha de R$1,50. Certo? Essa loja de salgados de R$1,50 no Mercado da Torre, na Avenida Feliciano Dourado. O fundo da farmácia Varejo, tá bom?
E aí o que acontece? Varejão Medicamentos, Avenida Feliciano Dourado. Tem aqueles boxes. Existe a questão dos comerciantes, onde ele não pode ficar próximo. Só que aí o cara poderia fazer aqui, ó, se verificar, se adequar o terreno para que ele tenha estrutura para funcionar aqui, certo? Supondo que ele tenha estrutura, certo? Feitas adequações de engenharia, garantido que o terreno aqui é apto para construção. Esse espaço aqui da calçada, as entradas aqui teriam umas entradas exclusivamente para os boxes comerciais, tá ok? Esses boxes comerciais ficariam na beira-rio, na parte de dentro do conjunto habitacional, certo? E aí atenderia a todos os públicos. Por quê? Há uma área ampla, dá para construir vários boxes, certo? Comerciais, formato L ou formato U. Como assim? Vai aqui, ó, e volta o corredor de boxes comerciais. Vai aqui, ó, aqui é a calçada, aqui faz os conjuntos, os boxes, os prédios para o box, vai para cá e volta para cá, tendo um acesso, uma entrada para os conjuntos habitacionais, se aqui for um dos conjuntos, supondo que faça a verificação de risco aqui, faça uma engenharia para que aqui resolva os problemas estruturais que a gente pôs em foco aqui por causa da questão do documento de uma engenheira, certo? Um TCC de uma engenheira, a senhora Camila de Andrade, documento recente da bacharel Camila de Andrade Oliveira, a delimitação de áreas de risco em João Pessoa, que por coincidência não situou aqui o bairro da Torre, Tambauzinho, essa parte daqui, mas temos um outro documento para leitura futura, que aí eu vou depois trazer para a gente, que fala sobre a questão das áreas com risco de inundação e alagamento em João Pessoa, que aí já de outra, é uma mestranda, uma mestre, ela já é mestre em geografia. E aí o que acontece? Resolvendo os problemas aqui, ó, esses espaços aqui a calçada, certo? Calçada da beira-rio. Nesse espaço aqui poderia ser construído os boxes, teria a entrada principal, né, para entrada de carros, tal. E aí teria esses espaços aqui onde seriam os boxes comerciais, formato de L ou U, o que melhor se adequar, similar aos boxes do mercado da Torre, como eu apresentei no vídeo anteriormente. Vou postar todos eles no Instagram e no YouTube, o link, né, porque não dá, porque os vídeos aqui são grandes. E aí o que acontece? Faz aqui, nessa entrada aqui, ó, os boxes, mantendo a distância dos conjuntos habitacionais, por causa de exigências legais e blá blá blá. E dá para fazer os boxes, tanto aqui quanto nos outros terrenos dos conjuntos habitacionais, que é o terreno 2, o 2 e o 3. Tá? E aí a estrutura ficaria exatamente essa. A parte da frente for um corredor de box com a distância do conjunto habitacional, do prédio. Para quê? Para que a atividade econômica, se ela promover, vamos supor, alguma coisa em contrapartida com a questão da urbanidade, do sossego, etc., ela vai estar a uma certa distância às atividades econômicas. Por exemplo, as lanchonetes, os bares, os mercadinhos, as marcenarias. As marcenarias poderia ser feito um galpão em outro espaço das marcenarias, junto da previsão que tem de fazer o galpão para as pessoas que trabalham com coleta de reciclados. E aí é isso. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, ela precisa se atentar a essa questão. Tá? A essa questão, ela precisa se atentar exatamente a isso. Cumprir a legislação, verificar se esse terreno é apto para a construção, sendo apto, fazer a engenharia necessária para manter a segurança. Porque lembrando, a construção tem que ser o mais longe possível do talude. Talude é a área inclinada, a barreira do espaço do solo. Todo solo inclinado, barreira, ele é uma talude. Tá?